Bom, bom dia, nobres pares, bom dia à comunidade que se faz presente aqui por conta da homenagem. Parabéns também ao Colégio Murialdo pelos seus 70 anos. Justa homenagem. Eu quero aqui hoje apresentar um projeto que eu protocolei na data de ontem, um projeto que dialoga com o tema da participação popular. Antes apenas fazer o registro e agradecer e parabenizar a parceria dos meus colegas da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança, o vereador Renato Oliveira, o vereador Chico Guerra, a vereadora Denise Pessoa, e deixei por último especialmente o vereador Fiuza, que trouxe uma ideia importante para a Comissão de Direitos Humanos, que se transformou num projeto de resolução, que é a nossa ouvidoria, né? Obviamente que todo colega que quiser aperfeiçoar essa matéria, ou até mesmo o plenário se entender pela rejeição, é soberano, mas acho importante esse acúmulo até aqui, porque foi um projeto construído a várias mãos, dialogando com as entidades e, de fato, uma iniciativa pioneira nos legislativos do Brasil. Feito esse registro, senhor presidente, quero, antes de entrar no projeto, rapidamente apenas contextualizar que, mais ou menos ontem, isso aí já tinha me caído a ficha há alguns dias, mas ontem houveram duas situações específicas. Uma, quando eu tive oportunidade de ler o projeto de lei do Executivo do Plano Plurianual, e depois fui até o plenário, tinha um cidadão ali que teve a casa queimada no Beltrão de Queiroz nesses últimos dias, com 6 crianças em casa, e vinha ali o cidadão desesperado recorrer à Câmara de Vereadores porque não conseguiu um prego ali na Prefeitura. Não conseguiu amparo nenhum. Aí desço do plenário, começo a ler o Plano Plurianual e vejo que situação que nós estamos, né? O governo manda um plano plurianual etéreo, né? Sem concretude nenhuma. Um governo que tem feito um diálogo com a massa, confundindo a nossa comunidade, porque tenta dizer que não vai fazer festa da uva para não faltar dinheiro para educação, segurança, saúde, enquanto nós sabemos que é o contrário, que é movimentando a nossa economia que vão ter mais recursos nos cofres públicos, e tem como se fazer uma festa sem dar um centavo do caixa, e um prefeito que de forma constante vem desmontando serviços, alguns que funcionavam, e que não tem a capacidade de entender que um governo, no seu primeiro ano, é um governo de transição, porque executa um orçamento projetado pelo governo anterior, e é normal em qualquer governo, seja municipal, estadual, federal, que o primeiro ano seja um ano de transição. No entanto, nós estamos vivendo um ano de profunda crise política, institucional, administrativa, e a impressão que me dá que é um governo que não tem 5 meses, parece que já tem 5 anos. Porque se a gente fosse ver tantos conflitos, tantos equívocos, parece que é um governo que está aí já, talvez até 2 mandatos. E eu faço toda essa contextualização para dizer que cada vez mais nós precisamos, para que a cidade não vire um caos, que a população cada vez mais busque o controle social. E ao mesmo tempo que eu projeto isso, eu entendo que cada vez mais a Câmara tem que assumir seu papel, a sociedade. O prefeito, por exemplo, acabou com qualquer forma de participação popular. E ontem, no plano plurianual, tinha pérolas, né? Nomear secretários altamente qualificados em cada área, garantir a participação popular e o efetivo controle social, tudo coisas que não existem. Tudo coisas que, inclusive, estão retrocedendo. E acho que um gestor tem que ter a capacidade e humildade de fazer como todos que a gente acompanha. E quero dizer, inclusive, de adversários nossos, como, por exemplo, o prefeito Sartori, que ganhou uma eleição em cima do fica o que está bom, muda o que não está. E, de fato, quando assumiu a prefeitura, teve a humildade de reconhecer que muitas coisas funcionavam bem e manteve. Não teve aquela questão como agora, só para ilustrar, essa questão das castrações, que para mim ela é bastante simbólica. Havia um contrato que funcionava, e o governo simplesmente não renova o contrato, mas também não aponta outra alternativa. Então, se renovasse o contrato e, nesse interim, se projetasse uma outra política. Então, a gente poderia aqui ficar fazendo uma análise do governo, horas aqui, mostrando os equívocos, enfim,
mas eu apenas pontuo essas questões para dizer que nós precisamos garantir o controle social. E há uma situação em Caxias do Sul, na nossa lei orgânica, que é um direito sem materialidade nenhuma, que é a questão do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Nós temos várias culturas, Brasil afora, de países, cidades, enfim, que constantemente, naquelas discussões que são estruturantes, que trazem um impacto direto para a comunidade, fazem consultas populares. A festa da uva é uma delas. O prefeito se escondeu, tomou uma decisão, sim, porque a decisão é dele, vai causar todo o impacto na nossa comunidade, em diversos setores, economia, cultura, enfim. E a população o que faz? Fora os microfones para nós falarmos, fora manifestar nossa opinião, o que a gente faz concretamente para reverter isso? Então, carece de instrumentos para que a gente possa buscar o equilíbrio. É um perigo quando nós temos uma pessoa com um ímpeto autoritário, sem humildade, com uma caneta na mão. Então, para que haja o contrapeso, nós precisamos da participação popular. Então, nós temos lá na lei orgânica, obviamente tem na lei federal, na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na lei orgânica, a previsão de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Porém, só para pegar o exemplo de Caxias do Sul, nunca foi feito um plebiscito ou referendo e nunca foi iniciado aqui na casa um projeto de iniciativa popular. É bem verdade que o governador Sartori agora, ele vai fazer um plebiscito ainda neste ano por não ter forças suficientes na Assembleia. Leia-se a saída do PDT no governo. Antes tinha uma base, conseguia aprovar várias questões da Assembleia e hoje não tem mais essa base, capaz de alterar um dispositivo na Constituição Estadual que diz o quê? Que para vender empresa pública tem que fazer consulta popular. Então tem que elogiar nesse aspecto, não o mérito, porque eu sou contra qualquer venda, principalmente dessas empresas, mas submeter a população a esse debate que vai ocorrer nesse ano. Então nós precisamos, enquanto município, fomentar a participação popular naquilo que está ao nosso alcance. Então nós temos a previsão na lei orgânica do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, porém não tem nenhuma lei que regulamente. Nós tivemos um ensaio ano passado, e até eu não estava nesse movimento moralista, mas respeito do ponto de vista democrático, que alguns vereadores dessa casa, inclusive o atual prefeito, começaram a fazer abaixos assinados para reduzir o salário dos vereadores. Mas era para reduzir dos futuros vereadores, né? Porque os vereadores de então não abriram mão daquela parcela que achavam demais. Mas eu digo isso para dizer que, além de toda aquela expectativa que geraram na sociedade, quando aquelas assinaturas aportaram na casa, se identificou equívocos, nomes duplicados e o projeto não prosperou, né? Então eu protocolei um projeto ontem que visa regulamentar as ferramentas de participação popular, plebiscito, referendo, iniciativa popular, aproveitando uma experiência da Câmara de João Pessoa, uma experiência inédita, que criou um aplicativo para que as coletas de assinatura sejam feitas por meio virtual. Cada vez mais nós temos que entender esse novo mundo, dialogar com ele e empoderar a nossa população. Quando eu falo de iniciativa popular, pela nossa lei orgânica, se aportar nessa casa um projeto de iniciativa popular, ele tem que ser votado em 90 dias. Se a gente pegar, por exemplo, a Constituição Estadual, ela vai dizer que um projeto de iniciativa popular rejeitado pelo parlamento tem que ser submetido ao referendo. Eu falo tudo isso para dizer e sublinhar, reiterar as palavras do professor Paulo Bonavides, que é um constitucionalista, que ele diz que a iniciativa popular é um dos instrumentos mais eficazes do ponto de vista da participação popular. Um exemplo deles é o Ficha Limpa, um projeto que foi para o Congresso Nacional e foi aprovado em tempo recorde e é referência hoje de uma lei importante e moderna. Então nós precisamos fazer isso em Caxias do Sul. A lei orgânica prevê... Senhor presidente, eu vou pegar uma declaração de líder porque o raciocínio ainda tem mais um tempo para desenvolver. A bancada do PT segue o vereador Rodrigo Beltrão. Então a iniciativa popular ela é importante porque a população, de forma organizada, através de uma moção de 5% do eleitorado, que não é impossível, hoje seria em torno de 15 mil assinaturas, possa fazer um projeto de iniciativa popular. Também esse projeto
regulamenta e prevê a possibilidade de plebiscito em referendo, em que 2/3 dos vereadores podem iniciar um plebiscito ou um referendo na cidade. E nós precisamos, sim, criar essas ferramentas para que a cidade, nesses 4 anos, e nos vindouros também, porque a participação da democracia é uma via sem volta, ela só avança, a gente possa garantir o controle social. Acho que uma situação dessa, como por exemplo a festa da uva, poderia sim ser submetido ao povo essa discussão. Por quê? Porque eu entendo sim que o povo tem razão, que a voz do povo é a voz de Deus, todos esses clichês, quando o povo é submetido ao contraditório. O povo tem capacidade de ouvir os dois lados, discernir e compreender. Eu sempre uso o exemplo do referendo do desarmamento, onde começou a posição que eu defendo até hoje, que era contra o desarmamento, começou com 70%, e ao final do debate se inverteu. E nós temos que respeitar, o povo entendeu majoritariamente ser a favor do armamento, e não do desarmamento. Mas o povo submetido ao contraditório conseguiu discernir. Hoje a nossa população, quando você vê as redes sociais, quando vê alguns comentários, idolatram, uma parcela do povo idolatra o governo, com argumentos que não são concretos, com argumentos que são equivocados, como, por exemplo, eu falei anteriormente, dizer que a festa da uva vai tirar dinheiro da educação, saúde e segurança, enquanto é o contrário, vai movimentar 200 milhões da economia, no mínimo, vai gerar mais dinheiro para o caixa, vai reverter em política social. Então, esses grandes debates da cidade têm que ser submetidos ao povo. Nós temos um governo inerte na Codeca. A Codeca não sobrevive sem obra pública, e é um governo inerte. A Codeca, logo ali na frente, questão de 1 ano, 2 anos, vai quebrar se continuar assim. Vai quebrar, infelizmente, porque é só você observar o governo, como é que conduz a empresa, né, os problemas que tem, sabe que vai quebrar. Então, daqui a pouco, o governo vai querer vender a Codeca com argumentos nobres, como queria vender a farmácia do IPAM. Tem que consultar a população. Essa população que adora ir para as redes sociais, adora se manifestar, tem que haver essa participação de forma incisiva, concreta e direta. Porque opinião, né, isso aí é uma coisa. Isso aí são tudo questões etéreas, né? Eu sempre digo que uma boa ideia, sem a devida ação, é um aborto. Não deixa de ser um aborto, porque tu gerou toda uma energia, uma ideia, e aquilo não vem a se materializar. Então, nós precisamos criar instrumentos concretos. Então, eu defendo esse projeto de lei, que ele vai, durante o trâmite, ele pode ser aperfeiçoado, os pares vão poder fazer emenda, substitutivo, enfim. Mas eu acho uma matéria importante para nós criarmos um meio aplicável para que a nossa população possa ter controle social. Então, eu falei do plebiscito, do referendo, que, segundo esse projeto de lei que eu protocolei, vai poder ser iniciado por 2/3 dos vereadores, e a questão da iniciativa popular, que com a previsão de uma ferramenta, uma plataforma digital, vai ficar mais fácil coletar assinatura. Quem não recebe uma vez por semana aqueles abaixo-assinados online? Todos nós. Só que são abaixo-assinados que ficam no campo das ideias, no campo da posição política, mas que não tem um desdobramento real. Então, se a gente fizer a possibilidade de uma iniciativa popular, que vai ficar fácil para coletar assinatura, e depois vai garantir que a Câmara aprecie em 90 dias, isso vai ser uma ferramenta importante. Então, eu faço esse debate hoje, porque eu sou um daqueles que, durante os 12 anos do governo Sartori e Alceu, eu criticava muito a questão da participação popular, porque, no meu entendimento, houve um decréscimo, né? Nós tínhamos o orçamento participativo, que era um modelo que empoderava, de fato, as lideranças. Tivemos o orçamento comunitário, que reduziu essa participação, ao menos no meu entendimento. E agora o prefeito que manda um plano plurianual para casa, falando em participação, em controle social, umas 10 vezes aquele plano. Aonde que tem a forma da população participar? Faz uma consulta fake sobre a questão da Feira do Livro, ser na praça ou não, onde nós já sabíamos o resultado. Inclusive, eu defendo que seja na praça, não tem problema nenhum. Aí, quando é a festa da uva, que é um tema que vai atingir diretamente, né, os cofres públicos, enfim, não tem consulta popular. E aonde que o povo participa? Aonde? Qual é o local, o endereço? Os conselhos municipais que estão atrofiados? O prefeito que só se manifesta ou só se apresenta na hora boa para fazer aquela demagogia moralista, né, do cortou a verba de representação, porque os políticos, porque a velha política, aquele clichê que a gente já conhece. Então, nós temos que ascender para essa discussão, porque
porque, do contrário, esses 4 anos vão ser 4 anos em que parece que a população deu um cheque em branco para o prefeito. E ele acha que com esse cheque em branco pode ter um poder ilimitado. Então eu, de uma forma também limitada, como vereador, estou propondo esse projeto, mas provoco essa casa para que nós pensemos formas, né, de controle social que, nesse momento, ascendem como uma grande urgência para a nossa comunidade. Vossa Excelência, que é uma parte, vereadora Adiló. Peço uma parte, vereador. Obrigado, vereador Rodrigo. Vossa Excelência toca num assunto muito importante. Nós estamos assistindo aí um isolamento jamais visto na história desse município, onde o poder executivo se enclausurou de uma maneira que ninguém consegue chegar para conversar com ele. Todo dia chega ao gabinete dos vereadores aqui entidades ou pessoas que não conseguem acesso ao executivo. E a gente percebe claramente, com raríssimas exceções, os secretários não têm autonomia nenhuma. E isso é o pior. Porque o governo, quando ele se isola, se pelo menos ele autoriza os seus secretários a trabalharem, aí é possível. Então, lhe cumprimento. A gente está quieto, aguardando, porque o prefeito disse que em 90 dias ele havia feito mais do que o governo Sartori em 8 anos, então nós estamos esperando para ver esse resultado. Mas me preocupa também a situação que Vossa Excelência aborda com relação à Codeca, porque não tem uma obra de vulto. É isso aí. Até agora, a única coisa que se viu foi desempregar trabalhadores com experiência, trabalhadores que têm condições de tocar a obra lá na Codeca. E não me surpreenda se amanhã ou depois, em vez de dar para a Codeca, vão ser licitados para terceiro essas obras. Obrigado pela parte. Exatamente, isso aí é uma... Porque a Codeca, ela é... Só 10 segundinhos, posso... Sim, por gentileza, vereador. Dentro do que o vereador Adiló disse, que o senhor também falou, a questão da Codeca. A preocupação que hoje já se foi mais de 80 funcionários foram desempregados na Codeca. Então, assim, está sendo sucateado simplesmente para depois ser terceirizado. Dentro do que Vossa Excelência disse. Então, nós acreditamos que, se continuar nesse ritmo, a Codeca vai passar de 100 dentro de poucos dias. Então, nesse fim de semana, conversando com alguns colegas, 83, 84, o número exato de funcionários da Codeca já demitido este ano. Então, infelizmente, o poder público está auxiliando para o desemprego em Caxias, como o senhor disse, a festa da rua também. Então, obrigado pela parte. E vereador Renato, vereador Adiló, o que me deixa assim apreensivo, assim, de certa forma até angustiado, parece que eu vejo uma cidade, coisas acontecendo, e o prefeito, e tem que reconhecer isso, com a sua capacidade de comunicação com a massa, através de signos, né, símbolos, né, não precisa discutir na profundidade a política. Faz os clichês, os signos, e isso bastam. Uma parcela grande da população apoia o governo, sendo que é um governo que, conforme Vossa Excelência falou, está desempregando, está atrapalhando um mecanismo que já existia, chamado Festa da Uva, para geração de trabalho em renda, para alavancar a nossa economia. A Codeca é questão de tempo para quebrar a Codeca da forma que está. Nós temos a nossa população com menos saúde, e aí continua aquele discurso, e foi aí que eu me referi ao já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar, quando eu digo o seguinte: essa visão de que a Câmara quer atrapalhar o prefeito. Isso não é verdade. Quero aqui, de uma forma democrática, fraterna, dizer que acho que foi um equívoco. E eu acho que a gente paga o preço desde lá, e eu não estava naquela coligação. Quando o candidato Nespor foi ao segundo turno e apresentou aquela tese de que os 18 vereadores eram importantes, de que sem apoio na Câmara poderia governar, enfim. Aquilo criou uma imagem para a sociedade de que a Câmara quer atrapalhar e o prefeito se aproveita disso. Nós já tivemos um exemplo em Caxias do Sul, quando o prefeito Pepe governou, e não governou sozinho, governou com outros partidos, e tinha minoria aqui na Câmara. E dialogava com a Câmara e aprovava seus projetos, e havia uma relação institucional, harmônica, diplomática. A cidade não houve nenhum grande caos por conta de problema na relação institucional. Então tem que se corrigir esse rumo, do ponto de vista da opinião pública, que continua a entender que a Câmara quer atrapalhar, e não, apenas a gente está fazendo o papel previsto na lei orgânica, da qual nós prometemos aqui na tribuna, e nós, enquanto casa, eu finalizo uma intervenção por aqui, nós temos que criar ferramentas de participação popular para criar o contrapeso, porque senão vai ser que nem Nero que botou fogo em Roma, né? Daqui a pouco o prefeito se acha, né, um imperador romano,
e vai botar fogo em Caxias por conta das suas vaidades. Então, para contrapor isso, é a participação popular. Obrigado, senhor presidente.